Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, Marlon pedirá Cami em casamento, e a ruiva, tomada pela empolgação, ficará radiante. Mas o que ela não imagina é que o próprio passado virá cobrar sua dívida no dia mais importante da sua vida. Rian, recém-liberto da cadeia, invadirá o quarto da noiva, trancando a porta, a encarando sem piedade. Ninguém aqui sabe quem você é de verdade, mas eu sei, e você também sabe o que fez. Assustada, Cami tenta contornar a situação, mas Rian vai direto ao ponto. Você tá aí brincando de conto de fadas. Enquanto eu fiquei na cadeia esperando por você, esperando pelo nosso filho e ainda por cima guardando o seu segredo de quando você ainda morava em São Paulo. Tomada pelo desespero, ela tenta silenciar o ex, mas Rian, sem querer ouvir, tomado pelo rancor, ele decide dar a Cami um castigo impiedoso. Ainda assim, arrasada, ela segue para o altar, de peruca, quando todos pensam que nada mais pode acontecer. No meio da cerimônia, Rian surgirá novamente entre os convidados e irá gritar diante de todos: parem esse casamento! A Cami não é quem diz ser, e eu posso provar. Tudo pode acontecer. Depois de Cami aceitar o pedido de namoro de Marlon, ela ficará radiante, mas quem não irá gostar nada disso é Rian, que receberá uma visita de Marlon na cadeia. Marlon entra, olha para Rian com um sorriso discreto e se senta, tentando manter o tom amigável. Fala, irmão, tô correndo por você. Falei com o seu advogado, com o Lucas. Acho que essa semana já consigo boas notícias. Obrigado, de verdade. Tu sempre foi parceiro. Mesmo com o tempo passando, não me abandonou, mas tem algo que fiquei sabendo que eu quero ouvir da sua própria boca. Marlon acena, mas a expressão já começa a pesar. Ele sente que o assunto que virá a seguir é inevitável. Rian não demora mesmo. Rian, com o olhar firme, solta a pergunta com naturalidade, mas por dentro parece ferver. E a Cami? O Dedé tá bem? Porque estão falando por aí que você tá com a minha mulher, mas quero acreditar que isso é só um mal-entendido. Na hora, o rosto de Marlon empalidece. Ele respira fundo, tenta encontrar as palavras certas, sem soltar a verdade de uma vez. Fala num tom calmo, tentando não acalorar a situação. O tempo passa, Rian. Muita coisa muda. A vida lá fora segue. Rian franze a testa, inclinando o corpo para frente, a voz já carregada de suspeita. Como assim? Muda? Que papo é esse, Marlon? A Cami, ela se virou bem, você sabe. Criou o Dedé sozinha, ralou muito. Eu só ajudei quando pude. Você ajudou? Rian interrompe com os olhos faiscando de raiva. Você tá tentando me dizer que tá com ela? Marlon gagueja, desviando o olhar, mas não responde de imediato. Rian, impaciente, solta um leve riso irônico. Se foi só uma noite, uma fraqueza... Ok, eu perdoo. Você tá fazendo a boa tentando me tirar daqui, beleza. Mas, me diz, foi só isso? Marlon tenta desviar e mudar de assunto mais uma vez. O Lucas também tá vendo com outro advogado, Para! Rian o corta, firme. Não muda de assunto. Fala na minha cara, Marlon. Seja homem. Você tá com a Cami? Com a mãe do meu filho? Com o amor da minha vida? O silêncio vira uma parede entre os dois. Rian encara Marlon como se pudesse ver por dentro da alma. Marlon tenta sustentar o olhar, mas falha. Ele engole seco e fala com a voz trêmula. Eu vou responder. Mas não é bem assim, Rian. Não é bem assim o quê? Rian insiste, cerrando os punhos. O que pode ser mais importante do que isso? Marlon ergue o olhar, desta vez sério, com a expressão tomada de culpa. Eu queria falar sobre o Dedé. Rian franze a testa ao ouvir Marlon mencionar o nome de Dedé. O que tem o meu filho? Pergunta já preocupado. Aconteceu alguma coisa com ele? Marlon levanta as mãos, tentando tranquilizar. Não. Tá tudo bem com o Dedé, é só que eu achei importante te dizer que ele tá crescendo, sabe? E tá numa fase que precisa de uma figura masculina.
de um exemplo paterno. Ryan encara Marlon com um misto de estranhamento e ciúme, mas ouve em silêncio. E eu sei que quando você sair vai querer recuperar o tempo perdido, continua Marlon, tentando manter a calma. Mas tem que deixar o rancor e o ódio de lado. O Dedé precisa de paz, de um pai presente, não de alguém carregando mágoa. Ryan respira fundo, tentando controlar a raiva, mas sua resposta sai mais firme do que deveria. Eu sei disso, Marlon. Não precisa me lembrar. Quando eu sair, vou aproveitar essa chance. Vou mostrar para o meu filho que ele pode ter orgulho do pai dele. Marlon força um sorriso, tentando aliviar o clima pesado. Fui numa reunião de pais na escola dele. Falar sobre a minha profissão. Eles me chamaram para falar como é ser policial, essas coisas. Ryan o interrompe de imediato, sem disfarçar o sarcasmo. Peraí, então agora até o meu lugar de pai você está querendo tomar? É isso? Claro que não, rebate Marlon, tenso. Eu só fui porque ninguém mais podia ir. Não tô tentando ser pai de ninguém. Ryan se inclina para frente, os olhos vidrados no ex-amigo. Você já fugiu do assunto uma vez. Agora não vai escapar de novo. A voz dele engrossa. O que tá pegando entre você e a Cami? Marlon baixa os olhos por um instante. Percebe que não tem mais saída. Vou ser sincero com você, Ryan. Respira fundo. Eu e a Cami estamos namorando. Por um instante o tempo congela na mente de Ryan. O corpo dele trava. Ele pisca devagar, processando o que acabou de ouvir. Como é que é? Sua voz sai embargada, os olhos marejando. Foi isso mesmo que eu ouvi? Sem esperar resposta, Ryan leva a mão ao bolso devagar, como quem prepara algo. O semblante dele muda. A raiva toma conta. Mas antes que qualquer coisa aconteça, Durval, seu colega de cela, entra em cena e percebe o clima. Já deu a hora da visita, diz firme, colocando a mão no ombro de Ryan. Vamos acabar com isso por aqui. Ryan permanece sentado por mais um segundo, os olhos colados nos de Marlon. Depois se levanta, ainda cabisbaixo, mas deixa uma última frase no ar, carregada de veneno. A Cami não é essa mulher boazinha que você pensa, não? Diz, com um sorriso torto. Tem muita coisa por trás do motivo de eu ter vindo parar aqui. Mas isso, ela não te contou, né? Marlon arregala os olhos. Como assim, Ryan? Que história é essa? Mas Ryan já está de costas. Durval o guia para fora da sala. Tá na hora de ir, Marlon. Faz o que você prometeu. Tira ele daqui logo. Marlon assente, ainda em choque. Eu sou homem de palavra. Vou tirar ele de lá, sim. Ao sair, ele carrega a frase de Ryan na cabeça como uma bomba prestes a explodir. Algo não bate. E agora, a dúvida começa a corroer seu peito. Que segredo é esse que Cami nunca contou? De volta à cela, Ryan joga o corpo na cama de concreto, os olhos vermelhos de raiva e frustração. Durval o observa em silêncio por alguns instantes, até quebrar o silêncio com um tom firme e direto. Você ia fazer besteira, né? Ryan esfrega o rosto com força, como se tentasse arrancar a dor. Eu queria acabar com isso logo, Durval, grita descontrolado. O cara era meu irmão, poxa. Dormiu na minha casa, comeu na minha mesa, viu meu filho nascer. E agora tá com a minha mulher, ex-mulher. Corrige Durval com calma, mas firme. Ryan soca o colchão fino. Isso não muda nada. Durval se aproxima sério e cruza os braços. Se você tivesse puxado aquele canivete e feito o que estava pensando, aí sim nunca mais ia ver o Dedé. Ia apodrecer aqui dentro. Ryan respira com dificuldade. Se levanta e começa a andar de um lado para o outro, transtornado. Eu fiquei 9 anos aqui dentro, contando com ele. Marlon era o único em quem eu confiava. Os olhos marejam, mas a raiva não permite que ele chore de verdade. E agora eu descubro que ele está com a Cami. Como se fosse normal. Durval o encara com firmeza. Se você quiser se vingar, vai ter que ser sorrateiro, frio, inteligente, porque se deixar esse sangue quente tomar conta, já era. Acabou para você. Ryan para, encara Durval.
e pela primeira vez o silêncio é cúmplice. E é isso que você vai fazer? Pergunta Durval. Vai jogar fora a única chance de ver o seu filho crescer? Sem responder, Rian vai até a pequena prateleira ao lado da cama. Pega uma foto amassada da Cami segurando o Dedé no colo. Encara a imagem com um olhar cheio de ódio, misturado a um resquício de dor. Quero só ver a cara do Marlon, murmura, com um sorriso torto. Quando ele descobrir quem é a Camila de verdade, as lágrimas começam a escorrer pelo rosto, mas Rian não esconde, enquanto a voz sai firme e venenosa. Ela vai pagar caro por ter me abandonado, por ter me trocado pelo meu melhor amigo. Durval se aproxima, colocando a mão no ombro de Rian e o puxa num abraço firme. Você vai sair dessa, irmão. Vai sair, e aí sim, vai ter a sua chance. Rian fecha os olhos, engole o choro e com a voz embargada jura: eu vou acabar com ela e com ele. De volta em casa, Marlon caminha de um lado para o outro na sala, a cabeça fervendo, o olhar distante, até que Jussara termina de dobrar umas roupas no sofá quando percebe o semblante do filho. Tá parecendo que viu fantasma, Marlon. Que cara é essa? Marlon suspira, se senta na poltrona e encara a mãe com seriedade. Mãe, posso te fazer uma pergunta meio doida? Faz. Doido por doido, já criei um, responde ela com um leve sorriso sarcástico. Você acha a Cami esquisita? Quer dizer, você acha que ela esconde alguma coisa? Jussara larga a roupa no colo, o sorriso desaparece aos poucos. Ela franze a testa. Vixe, que pergunta é essa agora? É que, hoje na cadeia, o Rian falou umas coisas, jogou umas indiretas, falou de uns podres do passado da Cami. Fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Porque ela me parece tão boa. Jussara suspira fundo. Olha para o chão, pega a roupa de novo e começa a dobrar sem olhar nos olhos do filho. Olha, Marlon, você sabe que nunca fui muito fã da Cami, né? Mas, depois daquele dia que ela me ajudou, quando minha pressão subiu, comecei a ver ela com outros olhos. Marlon assente, mas não relaxa. Então, a senhora acha que o Rian tá mentindo? Jussara para de dobrar a roupa. O silêncio pesa no ar. Ela levanta os olhos e encara o filho. Sua expressão muda completamente. O tom agora é frio, carregado de algo mais. Tem aquele ditado, né, meu filho? Coração de mãe não se engana. Como assim? Eu não tô dizendo que a Camila é má. Longe disso. Mas tem alguma coisa por trás daquela moça. Uma coisa que eu não sei explicar. Uma sombra, sei lá. Um olhar que às vezes foge. Um silêncio fora de hora. Marlon fica paralisado por um instante. Engole em seco. Mãe, não brinca com isso. A Cami tem sido maravilhosa comigo, com o Dedé, com a senhora. Jussara percebe o impacto e suaviza o tom, levantando-se com um leve sorriso e dá um tapinha no ombro do filho. Esquece o que eu falei, meu filho. É só cisma de velha. Vai ver é nada. Afinal, a moça foi boa comigo. Me tratou com respeito, com carinho. Me deu até remédio. E eu não sou ingrata. Marlon continua pensativo, o olhar perdido. Jussara segue em direção à cozinha. Mas antes de sair da sala, joga mais uma gota de dúvida no ar. Mas só fica esperto, viu? Porque às vezes, quem parece anjo esconde o pior no olhar. Ela sai calmamente, deixando Marlon sozinho com seus pensamentos. A noite cai, mas a cabeça de Marlon continua fervendo. Incomodado com tudo o que ouviu e desconfiado das reações de Rian e até de sua própria mãe, ele decide ir até a casa de Cami. Cami abre a porta, surpresa. Marlon, o que você está fazendo aqui essa hora? Marlon força um sorriso, tentando parecer tranquilo, mas a tensão em seu olhar é nítida. Hoje eu fui visitar o Rian e eu precisava falar com você. Olhar nos seus olhos, ser transparente. A gente foi amigo por muito tempo antes disso tudo, né?
Cami engole em seco. Seu semblante muda de imediato. Ela dá um passo para trás, abre a porta para que ele entre. Claro, entra. Marlon entra, olha ao redor. O ambiente está em silêncio, mas o clima entre os dois é carregado. Cami caminha até a pia da cozinha, pega um copo e enche com água. Suas mãos tremem levemente. Marlon percebe. Tá tudo bem? Pergunta ele, franzindo a testa. Por que essa pergunta? Rebate ela, tentando soar natural, mas sua voz denuncia o nervosismo. É que você ficou diferente desde que eu cheguei. Tá agitada. Foi por causa do que eu falei? Cami respira fundo, tenta se recompor. Evita olhar diretamente para ele. O Rian falou alguma coisa sobre mim? Marlon, surpreso com a pergunta direta, demora um pouco para responder. Ele fez umas insinuações. Não disse nada com todas as letras, mas falou de podres do seu passado. Disse que você não é quem diz ser. E aí? Antes que Marlon pudesse concluir a frase, Cami se aproxima e o beija com intensidade. Um beijo desesperado, como se tentasse calar todas as dúvidas com a boca. Não dá ouvidos, Marlon, sussurra ela ofegante. Ele só quer te confundir, acabar com o que a gente está construindo. Tá magoado, tá cego. Cami segura as mãos dele e diz: eu te amo. Ele teve a chance dele, mas jogou fora. Agora quer fazer com que a gente pague por isso. Ela volta a beijá-lo com mais força, conduzindo-o pelo braço até o quarto. Marlon hesita por um instante, mas acaba cedendo. Meses se passa, e Rian, ainda na cadeia, espera Yuri, seu advogado, que chega com um leve sorriso no rosto e uma pasta debaixo do braço. Boa tarde, Rian. E aí, Yuri, alguma notícia? Yuri se senta à frente dele, abre a pasta e tira alguns papéis. Tenho mais que notícia, tenho libertação. Dentro de uma semana você estará fora. Os olhos de Rian brilham. Ele leva a mão à cabeça, se levanta como um raio e começa a rir aliviado. Você está falando sério, doutor? Uma semana? Uma semana, Rian. O juiz aceitou o pedido de condicional. E sabe o que foi decisivo? O quê? Fala! Marlon, ele deu a palavra que vai te dar trabalho no ginásio onde a ele dá aula e que você vai morar por enquanto até conseguir moradia fixa. Isso contou muito. O Marlon realmente fez isso tudo por mim? Yuri responde animado. Exatamente. Agradece quando sair. Ele moveu mundos para isso dar certo. Eu vou agradecer, sim, mas antes quero falar com o Lucas, meu irmão. Ele vai pirar com essa notícia. Ao voltar para a cela, Rian liga para o irmão, que do outro lado da linha pula de alegria. Aí, mano, sabia que você ia sair dessa, sabia. A gente venceu, moleque, vencemos. Rian ri. E você viu, né? Marlon cumpriu com o que prometeu. O cara foi firmeza mesmo. No entanto, Lucas logo traz o irmão para a nova realidade e fala: foi sim, fez tudo o que pôde por você. Mas tem um negócio que eu preciso te contar antes. A euforia de Rian se quebra. Ele estranha o tom do irmão. E que foi, Lucas? Tá me assustando. Fala logo. Respira fundo aí, irmão. Não queria ser eu a te dizer, mas... Silêncio por alguns segundos. Rian aperta o celular. O rosto fica tenso. Fala logo, pô. O Marlon e a Cami, eles vão se casar. A reação é imediata. Rian arregala os olhos, dá um passo para trás como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? É isso mesmo. Eu também fiquei em choque quando soube. Eles começaram a namorar, como você sabe, meses atrás. Mas parece que a coisa andou rápido demais. Não, peraí. Rian passa as mãos pelo rosto completamente desnorteado. Eu devo ter ouvido errado. Eles vão... O quê? Vão se casar, Rian, no dia em que você sair da cadeia. Mesma data. Tá tudo marcado. Rian se senta devagar, atordoado, como se o mundo tivesse desabado. No mesmo dia, repete ele em voz baixa, com um sorriso amargo surgindo. Esses dois são bons de hora, hein? Lucas, do outro lado da linha, tenta aliviar.
Olha, irmão, sei que não é fácil, mas tenta pensar que você vai poder finalmente sair daí. Não deixa isso tirar teu brilho, não. Ainda em choque com a notícia do casamento de Marlon e Cami, Ryan permanece sentado no canto da sala. Seus olhos estão fixos, mas o pensamento já corre longe. A respiração pesada anuncia que algo dentro dele mudou. No outro dia, Yuri, enquanto fala as regras que Ryan deverá cumprir quando sair da cadeia, observa o cliente com atenção, apreensivo. Ryan então se levanta devagar, passa a mão pelos cabelos e um leve sorriso sarcástico começa a surgir no canto da boca. Casamento no dia da minha liberdade, murmura. É isso mesmo? Então tá. Yuri franze o senho desconfiado. O que é que você está pensando? Ryan se vira de supetão com um brilho estranho nos olhos. Eu tô pensando que eles escolheram o pior dia possível, porque vão ter uma bela surpresa. Ryan? Yuri já se levanta, apreensivo. Eu só vou retribuir o que a vida me ensinou aqui dentro, Yuri. A Cami, essa aí, vai colher o que plantou. E o Marlon. Por mais traíra que ele tenha sido, ainda assim vou dar um presente para ele. Abrir os olhos do otário. Yuri caminha até ele e fala: Você não vai fazer besteira, entendeu? Isso aqui é sério. É sua primeira chance de sair depois de 9 anos preso. 9, Ryan? Eu não vou fazer besteira, diz Ryan com a voz baixa, quase sussurrando. Eu vou fazer justiça. Yuri o encara, tenso. Justiça? Ryan, não brinca com isso. Tá mexendo com sua liberdade. Ryan sorri. Aquele sorriso frio, de quem já não vê mais inocência no mundo. Relaxa, doutor. Eu não vou encostar um dedo neles. Só vou deixar as máscaras caírem. O resto é com o destino. Yuri respira fundo, balança a cabeça em negação. Você tá cheio de rancor, cara. Isso vai te cegar. Não, diz Ryan com convicção. Pela primeira vez em muito tempo, tô vendo tudo com clareza. Ele caminha até a mesa, pega a foto de Dedé, seu filho, e encara com ternura. Pelo meu filho, eu vou sair, mas pelo homem que eu sou, eu vou voltar para mostrar quem a Cami realmente é. O dia do casamento chega, e Cami se arruma diante do espelho com a ajuda de Pam. As duas riem, animadas. Hoje é o grande dia, diz Pam, prendendo o último grampo no coque de Cami. Você vai finalmente casar com o homem dos seus sonhos. Eu nem acredito, Pam, sorri Cami radiante. Agora vou dar um pai pro Dedé. Vou formar a família que sempre sonhei. Um pai? Pam franze a testa, cruzando os braços. Cami, o Dedé já tem pai. Ai, Pam! Tenta desconversar Cami, mas antes que continue, a porta se escancara. Realmente, Pam, diz Ryan, entrando no quarto com um olhar firme. O André tem pai, e o pai dele sou eu. Cami empalidece e dá um passo para trás. Hey, Ryan, o que você está fazendo aqui? Pam se levanta num salto. Já isso é alguma brincadeira? Pergunta, tensa. Eu vou ligar para o Marlon agora. Ryan sorri sarcástico. Relaxa, Pam. Só quero uma conversa rápida com a noiva. Pode deixar a gente a sós? Você tá louco se acha que eu vou sair daqui. Antes que ela complete a frase, Lucas aparece na porta, firme, e toma o celular da mão dela. Shh, fica quietinha. Vai dar tudo certo, tá? Só deixa eles conversarem. Lucas! Cami arregala os olhos, pasma. Vocês planejaram isso? Fica calma, responde Lucas, já empurrando Pam levemente para fora do quarto. Ele só quer conversar. Ninguém vai se machucar. Pam sai relutante, olhando para trás o tempo todo. Lucas fecha a porta e fica do lado de fora, guardando o celular. No quarto, o silêncio se instala entre Cami e Ryan. Você não podia estar aqui, diz Cami tremendo. Como é que você saiu? Surpresa boa, né? Responde Ryan, andando lentamente pelo quarto. Achei que seria de bom tom vir desejar felicidades à minha ex e ao meu ex-melhor amigo. Ryan, por favor.
Cami balança a cabeça, é aflita. Não é o que você está pensando. Então me explica, rebate ele com voz embargada. Porque da última vez que te vi, você jurava amor eterno. Agora vai casar com o cara que fingiu ser meu irmão? Cami desvia o olhar, tentando manter a compostura. O Marlon foi bom para mim, pro Dedé. Ele nos acolheu quando você não podia. Eu não podia porque estavam me enfiando na cadeia por causa de erros do passado. Justo no dia que pedi para sair do movimento e arrumei um emprego. Rian se aproxima mais, os olhos cravados nela. E você sumiu. Você me esqueceu, Cami. Fingiu que eu nunca existi. Eu só fiz o que era melhor pro meu filho. É mesmo? Ele ri, sarcástico. E esconder do seu filho quem é o pai dele também é o melhor? Cami se cala. Engole seco. Está encurralada. Eu não quis machucar ninguém. Tarde demais. Mas relaxa, diz Rian caminhando até a porta. Eu não vim aqui para fazer escândalo. Só queria olhar nos teus olhos e dizer que esse casamento não vai ser o final feliz que você sonha. Ele segura a maçaneta, vira-se uma última vez. O pai do André tá de volta. E eu garanto, Cami, você ainda vai pagar por tudo. Rian sai, deixando Cami tremendo no centro do quarto, as mãos frias e o coração disparado. Rian gira a chave e tranca a porta atrás de si. Cami recua com os olhos arregalados. Você tá maluco? Abre essa porta, Rian. Ah, agora eu tô maluco, né? Diz ele se aproximando, voz carregada de mágoa. Engraçado. Você seguiu em frente tão fácil. E eu fiquei mofando na cadeia por 9 anos. Eu não tive culpa da sua prisão, grita Cami, tentando manter a postura. Não teve? Ele ri, mas sem alegria. É isso que todo mundo acha, que a Camila é uma santa, mas só eu e você sabemos quem você é de verdade. Cami se aproxima rápido e tapa a boca dele com a mão. Cala essa boca. Nem ouse tocar nesse assunto. Rian afasta a mão dela com brutalidade. O Marlon acha que você é uma coitada, uma mulher forte, guerreira, diz ele, com um sorriso debochado. Mas ele não sabe nem a terça parte do que você já fez. Cala a boca, Rian, grita Cami com os olhos cheios d'água. Eu calo, diz ele abrindo um sorriso cínico. Mas antes, vou te dar o presente de casamento que você tanto merece. Rian puxa do bolso uma maquininha de barbear. Cami arregala os olhos, sem acreditar. Não! Grita ela, tentando correr. Agora quero ver como você vai entrar linda no altar, diz ele, já ligando a máquina. Vamos ver o que sobra dessa sua pose. Cami grita, se debate. Mas Rian a imobiliza. Começa a raspar o cabelo dela sem piedade. Os fios caem no chão enquanto ela chora e se contorce em desespero. Seu monstro! Grita Cami. Você é um monstro! Não chora não, princesa, diz Rian, beijando debochado a testa dela. Tá linda, careca. Vai fazer sucesso. Nesse momento, Pam arromba a porta e entra correndo. Cami! Grita correndo até a amiga, que está no chão, aos prantos. Ele me destruiu, Pam, soluça Cami. Não, diz Pam firme, abraçando a amiga. Você não vai se abater. Esse casamento vai acontecer, eu prometo. Na igreja, Marlon está parado no altar, ansioso. Os convidados cochicham, estranhando a demora. Jussara se aproxima. Meu filho, ela está demorando demais. Deve ter tido algum problema com o vestido, coisa de mulher, diz ele, tentando disfarçar a preocupação. Até que as portas se abrem. Todos se viram. Cami surge de braço dado com Pam, usando um vestido impecável e uma peruca cuidadosamente arrumada. Marlon sorri, aliviado. A cerimônia começa. O padre discursa. Se alguém aqui tiver algo contra esta união, fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio é cortado por uma voz conhecida, firme e sarcástica. Ah, eu tenho uma coisinha para falar. Todos se viram. Rian está de pé no fundo da igreja com um sorriso venenoso. Eu achei que depois de deixar a noivinha careca, o casamento não ia rolar, mas pelo visto,
Alguma fada madrinha deu um jeitinho e arrumou outro cabelo para ela. Todos murmuram. O clima pesa. Marlon encara Rian, confuso e furioso. Cami fecha os olhos, lágrimas escorrendo. O silêncio da igreja é esmagador. Cami, imóvel, chora em silêncio. Marlon, de rosto tenso, encara Rian com incredulidade. — O que você está fazendo aqui, Rian? Pergunta Marlon com a voz embargada. Por que está estragando esse momento? Rian desce alguns degraus, caminhando lentamente até o altar. Eu estou impedindo você de cometer a pior burrada da sua vida, diz ele com frieza. Antes de dizer sim para essa mulher, você precisa saber a verdade. Cami fecha os olhos, balança a cabeça em negação. Não, Rian, por favor. Já era para ter feito isso faz tempo, rebate ele, virando para os convidados. Todo mundo aqui sabe que eu fui preso. O que ninguém sabe é que eu fui sozinho, mas não fui o único culpado. Todos reagem surpresos. Murmúrios tomam conta do ambiente. Rian aponta para Cami com o olhar duro. Na época, essa aí também estava metida com coisa errada. Sim, senhoras e senhores. A noiva de vocês, e sabe o que é pior? Estava grávida do meu filho. Cami cobre o rosto chorando. Rian, para com isso. Isso já passou. São águas passadas. Águas passadas para você, grita ele. Que saiu livre, linda, com nosso filho nos braços. E para mim, que apodreci 9 anos numa cela pensando em você. Você não moveu um dedo, nem uma visita, nem uma carta. Cami, em meio ao choro, explode. Eu não podia, tá bom? Eu estava sozinha, com medo. Com um bebê para criar. Eu pensei em mim. Eu fui egoísta, sim. Ela grita em prantos. Me odeia por isso. Mas eu sobrevivi do jeito que deu. A revelação cai como uma bomba sobre Marlon. Ele dá 2 passos para trás, atordoado. Isso é verdade? Pergunta ele, com a voz quebrada. Você sabia disso tudo? Cami não consegue responder, apenas chora. Eu acreditei em você, diz Marlon com os olhos marejados. Eu te defendi contra minha própria mãe, contra todos. Ele tira a aliança do dedo e joga no chão. Os convidados ficam em silêncio sepulcral. Eu não posso, eu não consigo, diz ele e sai correndo da igreja, em prantos. Cami tenta ir atrás, mas mal consegue se mover. Pan a segura. Leona, entre os convidados, corre atrás de Marlon. Marlon, espera! Grita ela, o alcançando do lado de fora da igreja. Me deixa, Leona, diz ele com o rosto molhado de lágrimas. Eu só quero ficar sozinho. Você não precisa ficar sozinho, diz ela, o abraçando. Deixa aí abaixo se você gostaria que Leona ficasse com Marlon ou com Samuel. E se inscreva no canal para não perder nenhum resumo da novela Dona de Mim. Beijo.